Você está nesse vídeo porque sente que está estudando e estudando e não consegue absorver nenhum conteúdo e esquece super rápido? Não se preocupe, acompanhe esse vídeo até o final que você vai aprender a melhor forma de absorver o conteúdo e nunca mais esquecer. Oiê gente, eu sou a Lívia e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como fazer revisões e vou falar como que eu faço as minhas. E no final também eu vou mostrar um cronograminha que eu fiz para revisar os conteúdos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like e se inscreve aqui embaixo para mim saber que você gostou e trazer mais vezes pro canal. Antes de eu entrar no primeiro ano do ensino médio, eu não revisava os conteúdos, eu só estudava eles para na hora da prova saber responder as questões. Mas depois que eu entrei no Instituto Federal, eu tinha muitas matérias e muitas provas em um dia só. Então não dava para pegar perto do dia da prova e estudar todo o conteúdo do bimestre inteiro. Por isso eu comecei a fazer revisões. E agora que eu tô estudando para entrar no Enem, eu tô fazendo ainda mais revisões porque eu tenho que lembrar de todos os conteúdos para a hora da prova. Então bora saber como fazer revisões. A primeira coisa que eu faço é, obviamente, estudar o assunto. Então eu leio o livro, eu grifo a apostila, eu pesquiso bastante sobre o assunto, vejo videoaula. Geralmente eu começo assistindo a videoaula e fazendo as anotações conforme o professor vai falando. Depois disso, eu leio aquelas minhas anotações e vou pesquisar um pouco mais. Então eu entro em alguns sites na internet mesmo e pesquiso mais coisas sobre ele. Às vezes leio algum livro e anoto mais coisas nas minhas anotações anteriores, para depois conseguir fazer um resumo. E depois de ter todas as minhas anotações em uma folha, eu parto para o resumo. Aí eu faço aquele resuminho mais elaborado, mais bonitinho, como esse aqui. E se você quer ver resumos como esse e outros, vai lá no meu Instagram de estudos, que é @liv.studies. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo para vocês ir lá. Então corre ver. Aí eu faço alguns resumos como esse, faço exercício, mas eu confesso que geralmente na hora que eu vou estudar eu acabo não fazendo exercício. Isso é um erro que eu cometo, mas o certo é você já fazer exercício para praticar o que você acabou de estudar. E primeiramente é isso que eu faço. Aí depois, no dia seguinte, eu vou fazer a minha primeira revisão. Então eu leio aquele resumo, pesquiso mais sobre o assunto, uso um aplicativo que o nome dele é Revisep, vai estar uma fotinha dele aqui do lado. Eu amo esse aplicativo, eu vou falar mais nele num vídeo que eu vou fazer, recomendando alguns aplicativos de estudo para vocês. E ele é basicamente um aplicativo que quando você entra tem as matérias e tem os assuntos, e aí quando você clica num assunto tem um textinho falando sobre ela, e se eu não me engano também agora tem exercícios para você fazer. E é bem Revisep mesmo, então é bem revisão, não é aquele que você pega um assunto para estudar, porque não vai ter tudo aquilo que você aprenderia numa videoaula, por exemplo. É um resumão mesmo, por isso eu gosto dele para revisar. Aí eu pego ele, dou uma lida. Ela quer aparecer no vídeo. Aí eu pego ele, dou uma lida e coloco mais informações no meu resumo. Depois disso, aí sim eu faço exercício. Geralmente eu faço entre 5 e 10 exercícios. Também pratico a autoexplicação, então eu pego e vou me explicando o que eu acabei de revisar. Então eu olho para a parede, para um espelho e simplesmente vou falando o que eu entendi, para mim saber se eu realmente entendi e o que eu fiquei com mais dificuldade naquele assunto. Também nessas revisões, geralmente eu uso uma fichinha. Em vez de fazer um resumo novamente, eu pego uma fichinha e anoto aquelas informações que são super importantes, que não podem ser deixadas para trás. Às vezes eu faço um mapa mental ou um resuminho mesmo como esse aqui. Porque por ela ser menor, eu consigo anotar todas as informações que são importantes e eu tento fazer só em uma ficha no máximo, não usar mais de uma, para não perder a essência de ser uma ficha para você ler um assunto rapidinho e também para colocar só o que é essencial saber. Também faço flashcards, vou mostrar para vocês um. Eu pego um assunto, coloco o título dele e faço simplesmente o flashcard. Na frente eu coloco perguntas sobre o assunto e atrás eu coloco respostas. Mas eu vou trazer um vídeo explicando melhor como fazer umas flashcards para você estudar. E ajuda demais essas flashcards, gente. Porque é como se você estivesse fazendo questões, mas você vai colocar nas perguntas o que você percebeu que tem mais dificuldade. Aquilo que você viu que você não entendeu direito, não soube explicar direito.
ou que se você viu alguma questão, você não conseguiu resolvê-la. E uma semana depois eu volto para fazer a segunda revisão. E eu novamente me explico o conteúdo e agora eu resolvo questões. Eu pego principalmente para resolver questões, para saber se eu tô lembrando, para puxar da minha memória todo aquele conteúdo que eu estudei. E a explicação. E essa revisão é muito simples, é basicamente isso. Porque quanto mais revisões você vai fazendo, mais você vai lembrando do conteúdo e mais você vai aprendendo ele. Então você sente que depois as revisões começam a ser bem menores do que as primeiras e você sente menos dificuldade do que antes. E agora eu queria falar pra vocês uma quarta dica que entra no que eu tô fazendo agora também para revisar os conteúdos, que é um cronograma de revisão. Eu fiz ele com base na curva do esquecimento de Ebbinghaus. Essa curva demonstra mais ou menos como que a gente absorve o conteúdo ao longo do tempo e como que a gente esquece também. Ela vai estar aqui aparecendo na tela para vocês e ela mostra que a partir do momento que você acabou de estudar, mostra que um dia após os seus estudos você esquece mais da metade do que você estudou. E conforme o tempo vai passando, mais você vai esquecendo, então essa curva vai caindo ainda mais. Por isso que as revisões são super importantes, porque isso vai demonstrar para o seu cérebro que aquele assunto é importante, que você tem que fixar, ele é usual, para ele não esquecer. Porque o nosso cérebro é assim, se você viu uma música uma vez, você não vai decorar ela para sempre. Você precisa ouvir aquela música mais de uma vez para você lembrar. E conforme o tempo vai passando, você vai decorando ela por inteiro. Mas se você também só escutar 2 vezes ou 3, você vai lembrar de partes da música e não dela inteira. E com o estudo é do mesmo jeito. Se você estudar só uma vez, você vai esquecendo. Você precisa fazer revisões periódicas para mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante e assim você não vai esquecer dele. Essas revisões são periódicas porque elas têm um tempo certo para serem feitas. Você não vai fazer revisão todo dia sobre aquele assunto. Você vai fazer conforme um período de tempo. Eu vou mostrar para vocês o meu cronograminha que eu fiz bem básico. Eu escrevi o nome revisões e aí de um lado eu coloquei conteúdo, que é para mim colocar o nome do conteúdo que eu já estudei para mim revisar, e depois eu coloquei alguns tempos para mim fazer as revisões. A primeira revisão é no mesmo dia que eu estudei, um pouco depois de eu ter estudado para mim não esquecer. A segunda é 24 horas após eu ter estudado, a terceira 1 semana depois, a quarta 2 semanas depois e depois eu vou fazendo de 1 em 1 mês. Porque se eu deixar também pra lá e passar 3 meses, eu já vou ter esquecido. Então é bom você fazer em um certo período de tempo. Mas até a primeira, segunda semana já tá bom. Depois você vai definindo de quanto em quanto tempo você quer revisar. Eu coloquei pra fazer uma vez por mês cada revisão. Então eu vou fazer no dia que eu estudei, 24 horas depois, 1 semana depois, 2 semanas depois e depois de 1 em 1 mês eu vou revisar aquele conteúdo. Ela ficou assim, ó, podem tirar um print da tela, é super fácil de fazer. Eu acho que eu fiz até um pouquinho errado, que eu deveria ter deixado um espaço maior para colocar o nome do conteúdo, mas tudo bem. E eu vou mostrar outra fichinha, que é uma de estudos. Eu tô controlando meus estudos aqui, então eu coloco semana 1, semana 2 e assim por diante. E coloco quais assuntos que eu quero estudar na semana. Porque quando eu ver que eu já estudei, eu vou colocar o nome dele aqui nessa ficha de revisões pra mim não esquecer de revisar ele. Porque se eu só ficar naquela lá de estudos, eu vou esquecer e não vou revisar. Então assim que eu já marcar que eu estudei, eu já vou colocar ele aqui pra não esquecer. Agora eu tenho uma última dica pra vocês e você não vai poder perder de jeito nenhum. Se inscreve aqui no canal, eu tô sempre trazendo vídeos novos todos sábados às 18 horas pra ajudar vocês. Então deixa um like e um comentário pra me motivar e também saber o que vocês querem que eu traga aqui no canal pra vocês. É isso!